Fala galera, esse é o canal Arquivo Preterista, eu sou o Matheus Fonseca e hoje vamos continuar a nossa série sobre Mateus 24. No primeiro vídeo, falando sobre os versículos de 1 a 3, eu abordei a questão da pergunta dos discípulos a Jesus, aquelas 3 perguntas que os discípulos fizeram a Cristo. Eu mostrei que aqueles discípulos não tinham ainda dimensão que era necessário Jesus morrer e ressuscitar, então quanto mais saber ou perguntar quando Cristo iria voltar. Isso nunca passou na mente deles. Então, no vídeo passado eu mostrei qual foi a verdadeira expectativa deles quando eles perguntaram que sinal haverá da sua vinda. E também mostrei o que eles queriam saber quando perguntarem sobre o fim do mundo. Essas duas coisas estão relacionadas à destruição do templo. Eles perguntam isso porque eles sabiam da profecia lá de Daniel, que quando o Messias se manifestasse, né, no tempo da manifestação do Messias, o templo seria destruído. Daniel fala sobre o fim dos tempos, né? Ele fala até de uma grande tribulação. Então, esse texto de Mateus 24, ele está ligado aos textos de Daniel. Então, os discípulos tinham isso em mente. Eles não perguntaram para Jesus quando ele ia voltar. Eles não tinham isso em mente. Eles perguntaram quando seria o fim da era e quando seria a manifestação de Cristo como rei, justamente porque Jesus falou sobre a destruição do templo, algo que eles conheciam nas Escrituras. Então Jesus responde com 8 sinais. A gente abordou em outro vídeo, do versículo 4 a 5, o sinal dos falsos cristos. Jesus disse que antes da destruição de Jerusalém e do fim da era e da sua manifestação, haveriam falsos cristos. E Jesus diz para que aqueles discípulos ficassem atentos e não fossem enganados. O texto diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. A gente viu que a ideia de Cristo é Messias. Apareceram muitos Messias falsos no primeiro século, justamente por causa da expectativa judaica, messiânica, né, de um Messias político, guerreiro, como um Josué, como um Moisés, um libertador. Essa era a expectativa que aqueles judeus tinham, e justamente Jesus estava advertindo que aqueles discípulos deveriam estar atentos, e não ser enganados por esses impostores. Jesus continua o texto, né, respondendo sobre o fim da era e sobre a sua manifestação e sobre a destruição do templo, que são o mesmo evento. Então Jesus continua respondendo no versículo 6 e 7 e 8. Eu coloquei aqui Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 em paralelo, porque cada texto, cada evangelista, às vezes acrescenta um detalhe que o outro omitiu. Então é interessante você ler esse sermão escatológico com os três relatos lado a lado. O texto diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Eu quero pontuar aqui. Muitas pessoas dizem que esse texto se refere ao futuro, está falando da volta de Jesus. Eu discordo completamente. Esse texto está falando da destruição do templo. Primeiro, porque isso aqui aconteceu. Segundo, porque Jesus disse que eles deveriam ver e ouvir essas coisas. Aqueles discípulos. Veja o que diz o texto: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. O sujeito oculto aqui é o pronome vós. Eu já falei isso nos vídeos anteriores, que todo o sermão escatológico é direcionado para aqueles discípulos, para aquela geração. Jesus, lá no versículo 34, ele vai dizer que todas essas coisas, né, em relação aos versículos e aos sinais que haveriam, tudo aquilo deveria acontecer antes da destruição do templo. Seria naquela geração. Todas essas coisas deverão acontecer nesta geração. Então, Jesus não está falando de uma geração futura. Se ele estivesse falando isso, ele diria: e eles ouvirão de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assustei. Isso seria estranho, porque qual o motivo daqueles discípulos se assustarem por algo que aconteceria 2000 anos no futuro? Isso não faz sentido. Jesus não estava falando de algo para o futuro, Jesus estava falando de algo que eles veriam, eles deveriam estar atentos, eles ouviriam, eles veriam. Não deveriam estar assustados,
porque é mistério que tudo isso acontecesse, mas ainda não era o fim da era. Então Jesus está falando de coisas que aconteceriam antes da destruição do templo, mas isso seriam sinais que antecederiam, não era em si o fim da era. Ele diz ali no versículo 7, portanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. A palavra dores ali é Odin. Odin é dores de parto. O que são as dores de parto? São aquelas dores que antecedem o parto. Então Jesus está falando, o fim da era vai vir, a destruição do templo vai vir, a minha manifestação vai vir. Mas cuidado, não se engane, antes de vir o fim da era, vocês ouvirão de guerras, rumores de guerras, não se assustem, é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Então os sinais, eles antecedem o fim. As coisas que Jesus vai falar aqui, pelo menos até o versículo 14, eles antecedem a destruição de Jerusalém. Eles se referem a sinais que haveriam antes da destruição de Jerusalém. São sinais de aviso, são princípios das dores, certo? Lá em Lucas 21, existe um detalhe a mais. Jesus diz, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então a gente vai ver que esses textos se cumpriram, esses eventos se cumpriram conforme Jesus disse que deveria se cumprir naquela geração, certo? Vamos tratar então sobre as guerras. Depois das afirmações iniciais que tinham o objetivo de alertar os seus discípulos diante da seriedade do assunto, Jesus começou a expor algumas importantes predições que sinalizariam o tempo em que Jerusalém seria alvo do juízo divino. Flávio Joséfo registra em seu livro Guerra dos Judeus os inúmeros conflitos e revoluções ocorridos durante o tempo que antecedeu a queda de Jerusalém. Em Cesareia, por exemplo, foram mortos mais de 20 mil em uma disputa entre judeus e sírios concernente ao governo da cidade. Em Alexandria, mais de 50 mil judeus morreram em um conflito com gentios. Em Damasco, a população local conspirou contra os judeus e abateram mais de 10 mil pessoas desarmadas. Além desses conflitos envolvendo judeus, o Império Romano viveu dias de convulsão social, revoltas, conspirações e guerras envolvendo muitas nações foram um cotidiano da população daquele império. Roma tornou-se uma verdadeira máquina de guerra. Gary DeMar ressalta: Jesus adverte em seguida de guerras e rumores de guerras, e de reino contra reino. Como ele predisse, os tumultos se espalharam por toda a região. Os anais de Tácito, que cobrem a história de 14 DC até a morte de Nero, até 68, descrevem o tumulto do período com fases intituladas Distúrbios na Alemanha, Comoções na África, Comoções na Trácia, Insurreições na Gália, Intriga entre os partos, Guerra na Bretanha, Guerra na Armênia. Guerras foram travadas de uma extremidade do império à outra. Tudo isso aconteceu durante a Pax Romana. As guerras não eram sinais, exceto durante o tempo de Pax declarada. Cataclismos. Jesus falou que haveria terremotos, fomes e pestilências em vários lugares. Sobre os terremotos. Os 30 anos que precederam a queda de Jerusalém foram marcados por terremotos e catástrofes que acabaram dizimando a população do império. Em 46 houve um grande terremoto em Creta. Talvez foi sobre isso que Paulo falava ao afirmar que a ira de Deus havia caído sobre os judeus de Creta, lá em 1 Tessalonicenses 2:16. No dia em que Nero assumiu a toga virilis, em 51, houve um terremoto em Roma. Houve um terremoto em Apâmia, na Frígia, mencionado por Tácito, historiador romano, que também menciona diversos outros terremotos em Campanha e em Laodiceia. Um terremoto muito forte sacudiu Jerusalém em 67, pouco antes daquela cidade ser invadida e destruída pelas hostes romanas. Escrevendo acerca de um terremoto que aconteceu em Jerusalém pouco antes de ser invadida pelos romanos, Joséfo diz que sobreveio uma terrível tempestade, a violência do vento, a impetuosidade da chuva, a quantidade de relâmpagos, o rigor horrível do trovão e um tremor de terra acompanhado de rugidos perturbou de tal modo a ordem da natureza que todos o julgaram presságio de grandes desgraças. Não podemos nos esquecer dos abalos sísmicos registrados em Atos, como aquele que provocou a abertura do cárcere para os apóstolos Paulo e Silas. Eu quero pontuar uma questão aqui.
Jesus não afirmou que a quantidade de terremotos. Ele não diz que precisava ser inúmeros terremotos. Ele disse que aqueles discípulos ouviriam de guerras, rumores de guerras, de terremotos, fomes, pestes. Ele não diz a quantidade. A grande tribulação, o texto de Mateus 24, ele fala sobre o juízo de Deus contra os judeus, sobre aquela geração, os judeus daquela geração. Jesus não fala a quantidade de terremotos. Houve vários terremotos, muitos registrados pelos historiadores, muitos outros não registrados, mas o foco e a questão principal é a seguinte: esses terremotos seriam sinais que antecederiam a destruição do templo, e esses terremotos aconteceram em grande escala. Bom, as fomes e pestes. As constantes guerras e terremotos acabaram abalando a economia de todo o império, o que acabou provocando fome e pestes que dizimaram ainda mais as populações da cidade. É interessante, ali em Atos 11, 28, lemos acerca de um profeta cristão chamado Ágapo, que dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, o qual aconteceu no tempo de Cláudio. Lembrando que essa palavra mundo aí é o ecoumene, a gente vai tratar sobre ela depois. Ali é sobre o mundo, uma referência à Judéia ou uma referência ao Império Romano, aos limites do Império Romano. Joséfo diz que devido ao cerco das tropas romanas, houve grande carestia em Jerusalém. Enquanto tudo isso se passava em redor do templo, a fome e a carestia faziam tal devastação na cidade que o número dos que ela destruía era impossível de se conhecer. Os famintos moradores de Jerusalém comiam até mesmo a sola dos sapatos, o couro dos escudos e um punhado de feno podre. Joséfo ainda relata o caso de uma mãe que comeu seu próprio filho. Tácito escreveu sobre o ano 51. Esse ano testemunhou muitos e repetidos terremotos, a escassez de cereais resultando em fome. Declarou-se que não havia mais de 15 dias de suprimento de comida na cidade de Roma. Esse então foi o registro de Tácito. Joséfo também registrou as condições miseráveis da fome imposta a Jerusalém por Tito. Ele diz: então a fome se espalhou e devorou famílias e casas inteiras. Os cenáculos das casas estavam repletos de mulheres e crianças morrendo de inanição, e os telhados das casas das cidades estavam lotados de corpos sem vida de adultos, crianças e jovens também vagavam pelos mercados como sombras, impulsionados pela fome, e caíram mortos onde a desgraça os alcançasse. Bom, sobre as pestes, o nosso Salvador falou de pestilências, está lá em Lucas 21:11. Pestilência anda junto com a fome. Pode ser, portanto, razoavelmente possível que esse terrível flagelo tenha acompanhado as fomes que foram relatadas acima. A história, entretanto, distingue particularmente dois eventos dessas calamidades que ocorreram antes da Guerra dos Judeus. A primeira aconteceu na Babilônia por volta de 40 d.C. e se espalhou de forma tão alarmante que multidões de judeus fugiram daquela cidade para Seleucia em busca de segurança, como já foi falado. A outra ocorreu em Roma em 65 e levou multidões. Tácito e Suetônio também relatam que calamidades similares prevaleceram nessa época em várias partes do Império Romano. Depois que Jerusalém foi cercada pelo exército de Tito, pestilências logo apareceram para agravar as misérias e aumentar o horror daquele cerco. Foram parcialmente ocasionadas pelas multidões que estavam aglomeradas na cidade e parte por causa das putridas emanações que vinham dos mortos não enterrados e pela fome. Bom, sinais no céu. Nosso Senhor prosseguiu: haverá terrores e grandes sinais no céu. Joséfo juntou os principais desses sinais e começa seu relato com uma reflexão sobre a estranheza do fato de seus conterrâneos darem crédito a impostores e falsos relatos, enquanto ignoravam esses sinais divinos que foram confirmados, como Joséfo fala que foram pelos seguintes sinais extraordinários. Primeiro, um meteoro que lembrava uma espada ficou sobre Jerusalém um ano inteiro. Não podia ser um cometa, pois estava parado no ar e foi visto durante 12 meses. Uma espada também, apesar de não representar muito bem um cometa, é um bom sinal de destruição. Segundo, no 8º dia do mês de Zânticos, antes da festa dos pães, os pães sem fermento, antes da festa dos pães sem fermento, na 9ª hora da noite, uma luz ao redor do altar e das construções vizinhas, igual à luz do dia, brilhou durante meia hora.
Não podia ser o efeito de um trovão nem uma aurora boreal, porque estava confinada em uma área particular e a luz brilhou continuamente durante 30 minutos. Conforme o sumo sacerdote levava uma ovelha ao altar para ser sacrificada, ela deu à luz a um cordeiro no meio do templo. Esse relato de Joséfo é tão esquisito que alguns podem chamá-lo de fábula grega, enquanto outros podem ver nesse prodígio uma repreensão miraculosa da infidelidade dos judeus e de sua falta de piedade, por rejeitar o cordeiro que ofereceu-se a si mesmo como libação, de uma vez por todas, e que, dessa forma, cumpriu completamente o que veio fazer e fez obsoletos os sacrifícios levíticos. Entretanto, mesmo assim, as circunstâncias do ocorrido são impressionantes. Não ocorreu em uma parte obscura da cidade, mas no templo, não em qualquer época, mas na Páscoa, a época da crucificação do Nosso Senhor, na presença não de qualquer pessoa, mas dos sumos sacerdotes e seus ajudantes, e quando estavam indo fazer o sacrifício. Quarto, por volta da hora sexta da noite, o portão leste do templo foi visto ser aberto sem ajuda humana. Quando os guardas informaram o curador sobre o evento, ele mandou homens para ajudá-los a fechar e com grande dificuldade 20 homens conseguiram. Esse portão, como foi observado, era de latão sólido e precisava de 20 homens para fechá-lo toda a noite. Não poderia ser aberto por uma forte rajada de vento ou pequeno terremoto, pois, como Joséfo diz, ele era mantido fechado por ferrolhos e barras, que eram baixadas em um grande umbral, que consistia em uma peça única de pedra. 5. Logo após a festa da Páscoa, em várias partes do país, antes do pôr do sol, carruagens e homens armados foram vistos no ar, circulando Jerusalém. Esse espetáculo também não poderia ser uma aurora boreal, porque ocorreu antes do pôr do sol. Nem poderia ser a imaginação de alguns camponeses olhando para os céus, porque foi visto de várias partes do país. 6. Na subsequente festa de Pentecostes, enquanto os sacerdotes estavam indo à noite para dentro do Santo dos Santos fazer as suas ministrações de costume, primeiro sentiram, conforme contaram, um tremor, acompanhado por um pequeno indistinto murmurar e depois vozes, como de uma multidão dizendo de forma nítida e apressada: "Vamos embora!" Essa gradação lembrara aos leitores da horrível transição que a festa de Pentecostes foi institucionalizada para comemorar. Primeiro, um tremor foi ouvido. Isso certamente induziria os sacerdotes a ficarem atentos. Um murmurar discernível, não dava para entender inicialmente. E depois vozes de uma multidão dizendo de forma apressada: "Vamos embora" ou "saiamos daqui", dependendo da versão ali do texto. E de forma semelhante, antes da festa de Pentecostes chegar, no ano seguinte, a guerra dos judeus havia começado e no espaço de 3 anos Jerusalém foi cercada pelo exército romano, o templo transformado em fortaleza e seus pátios em rios de sangue humano. No primeiro século, o historiador pagão Tácito também menciona esse evento. No céu apareceu uma visão de exércitos em conflito de armadura brilhante. Esse mesmo relato de Flávio Joséfo foi descrito por Tácito, tá certo? Então eles viram sinais no céu, cavalheiros, falanges. O historiador judeu medieval Seper Yosipon expõe em cima deste exército angelical no céu de 66, dizendo: "Além disto, naqueles dias foram vistos carros de fogo e cavaleiros, uma grande força voando no céu perto do chão, vindo contra Jerusalém e toda a terra de Judá. Todos eles cavalos de fogo e cavaleiros de fogo." Então, temos 3 historiadores registrando esse mesmo evento. Como último e mais terrível sinal, Joséfo relata que Jesus, filho de Anenos, um homem rústico das classes baixas durante a festa dos tabernáculos, de repente exclamou de dentro do templo: "Uma voz do leste, uma voz do oeste, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra todo o povo." Essas palavras eram incessantemente proclamadas em alta voz, dia e noite, pelas ruas de Jerusalém por 7 anos e 5 meses. Começou em 62, quando a cidade estava em paz e extremamente próspera, e parou em meio aos horrores do cerco. O perturbador, tendo chamado a atenção do magistrado, foi levado diante de Albinus, o governador romano, que mandou que ele fosse chicoteado. Mas os mais duros chicoteamentos não tiraram dele nem de suas lágrimas, nem súplicas.
Como ele nunca agradeceu àqueles que o libertaram, também nunca se queixou da injustiça que foi submetido. E nenhuma outra resposta o governador obteve em seus interrogatórios, além do conhecimento. Ai, ai de você, Jerusalém! E ele continuou a proclamar pela cidade, mas especialmente durante os festivais, quando o tom de sua voz ficava mais forte. Enfim, no começo do cerco de Jerusalém, ele subiu na parte superior dos muros e numa voz poderosa que nunca exclamou: ai, ai dessa cidade, desse templo e desse povo. E então, como pressentindo sua morte, falou: ai, ai de mim. Ele mal tinha acabado de falar essas palavras quando uma pedra de uma das máquinas de guerra dos romanos o matou ali mesmo. Esses são os prodígios relatados por Joséfo, e exceto pelo primeiro, ele os coloca no ano imediatamente anterior à Guerra dos Judeus. Muitos são relatados também por Tácito. Bom, eu quero ler aqui agora um relato de Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica. Lá diz: dos males que desabaram sobre os judeus depois de sua maldade contra Cristo. Filon segue narrando que, depois da morte de Tibério, Caio assumiu o poder e começou a cometer muitas atrocidades contra muitos, mas sobretudo de forma a prejudicar tanto quanto possível a toda a raça judia. Mas será melhor conhecer isto brevemente por suas próprias obras, nas quais escreve textualmente. Abre aspas, extraordinariamente caprichoso era o caráter de Caio para com todos, mas muito especialmente contra a raça judia, a qual tinha um ódio implacável. Nas cidades, começando por Alexandria, apoderou-se das sinagogas e encheu-as de imagens e estátuas com a sua própria figura, pois ele que permitia a outros erguê-las, também as erigia por seu próprio poder. E na cidade santa, o templo, que até então saíra intacto por ser considerado digno de toda inviolabilidade, foi por ele transformado em seu próprio templo, chamando-o Templo de Caio, Novo Zeus Epífano. O mesmo autor, num segundo livro que escreveu intitulado Sobre as Virtudes, narra as outras inúmeras e indescritíveis calamidades ocorridas aos judeus em Alexandria nesta época. Com ele concorda também Joséfo, ao notar igualmente que os infortúnios que caíram sobre toda a raça judia tiveram início nos tempos de Pilatos e dos crimes contra o Salvador. Mas ouçamos o que este declara textualmente no livro Guerra dos Judeus, quando diz: enviado por Tibério à Judéia como procurador, Pilatos fez durante a noite em Jerusalém encobertas as efígies do César, as chamadas insígnias. Ao nascer o dia, isto produziu enorme comoção entre os judeus, que, aproximando-se para ver, ficaram aterrorizados. Suas leis tinham sido pisoteadas, já que de forma alguma permitiam que na cidade se levantassem imagens. Se compararmos tudo isso com a escritura do Evangelho, veremos que não tardaram muito para serem alcançados pelo grito que proferiam em sentença do próprio Pilatos, quando gritavam que não tinha outro rei senão César. Mas há ainda outra calamidade que alcançou os judeus, que o mesmo escritor narra em continuação como segue. E depois disso, causou outra agitação quando esvaziou o tesouro sagrado chamado Corban, gastando-o para trazer as águas desde a distância de 300 estádios. Ante isto, o povo enfureceu-se e, quando Pilatos se apresentou em Jerusalém, rodearam-no, vociferando a uma só voz. Mas ele contava já com a agitação dos judeus e tinha ordenado que se misturassem entre eles soldados armados, camuflados com trajes do povo, proibidos de usarem as espadas, mas com ordens de golpear com bastões os que gritassem. De seu assento ele deu o sinal. Os judeus foram feridos, muitos morreram sob os golpes e muitos foram esmagados pelos demais em fuga. A plebe, impressionada pelo infortúnio dos caídos, emudeceu. O mesmo autor faz saber ainda que, além destas, ocorreram em Jerusalém muitas outras revoltas, afirmando que, desde aquele tempo, nem na cidade nem em toda a Judéia faltaram sedições, guerras e maldosas tramas de uns contra os outros. É aquilo que Jesus predisse. Até que finalmente chegou o assédio de Vespasiano. Assim é que a justiça divina alcançava os judeus por seus crimes contra Cristo. Eusébio também fala sobre um período de fome. Ele diz: Caio, porém, não chegou a cumprir os 4 anos do exercício do comando e sucedeu como imperador Cláudio,
sob o qual se abateu sobre o mundo uma grande fome. Isto nos transmite em suas histórias mesmo os escritores mais alheios à nossa doutrina. E cumpriu-se a predição do profeta Ágabo, segundo Atos dos Apóstolos, de que era iminente uma grande fome sobre todo o mundo. Lucas descreveu nos Atos a grande fome dos tempos de Cláudio, e depois de narrar como os irmãos de Antioquia enviaram socorro aos irmãos da Judéia por meio de Paulo e Barnabé, cada qual segundo suas possibilidades acrescenta. Lembrando aqui que a fome oprimiu a Judéia, né? Foi concentrada mais na Judéia. Mundo é oikomene, e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Eusébio também relata mais calamidades que aconteceram sobre os judeus. Cláudio ainda regiu o império quando ocorreu que, na festa da Páscoa, produziu-se em Jerusalém uma insurreição e uma confusão tamanha que apenas dentre os judeus, que se apertavam com toda a força nas saídas do templo, morreram 30.000 esmagados uns contra os outros, transformando-se a festa em dor para toda a nação e pranto para cada família. Também isto é expressamente referido por Joséfo. Cláudio estabeleceu como rei dos judeus Agripa, filho de Agripa, e enviou Félix como procurador de toda a região da Samaria e da Galiléia e da chamada Pérea. Depois de ter exercido o comando durante 13 anos e 8 meses, morreu deixando Nero como seu sucessor no império. Eu espero que o vídeo tenha sido bem informativo e, se Deus quiser, estaremos aí com mais vídeos, tá certo? Então, até a próxima. Deus abençoe.